Boa noite a todos, a todas. É com muita alegria que hoje nós firmamos no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo a parceria com o Instituto Sul de Menuti. E é uma parceria com a qual nós estamos muito felizes, porque ela consiste na oferta de minicursos para professores da rede de ensino estadual. E é mais uma ação que reflete a crença do nosso programa na necessidade da formação continuada de professores, profissionais que nós sabemos são peças-chave para a melhora da educação e, consequentemente, do nosso país. Então, considerando que essa formação literária de professores é fundamental para a sua prática, e também acreditando nessa difusão e no fomento do acesso à literatura, como parte da construção da cidadania de uma comunidade, o programa, em parceria com o Instituto, por meio dos seus mestrandos e doutorandos, sempre com a supervisão do nosso corpo docente, ele oferecerá mensalmente e online minicursos especialmente destinados aos professores da rede de ensino estadual e também, claro, aberto ao público interessado. Cada minicurso será realizado em 2 dias, contemplando temas como escrita criativa, literatura e ditadura, contos de fadas, literatura para bebês, crianças e jovens, literatura e trauma, literatura e história, ou seja, uma variedade de temas que permitirão aqui discussões bastante variadas em torno da literatura. Os minicursos serão ministrados gratuitamente, com a emissão de certificados a todos os participantes, às terças e quintas da última semana de cada mês, e será uma alegria imensa para nós podermos contar com a presença de cada um de vocês. Eu agradeço muito ao Instituto, em especial à sua diretora, que está aqui, a Maria Cláudia Junqueira, por esta parceria, e também passo a ela a palavra para que ela possa dar as boas-vindas e falar também um pouquinho dessa parceria. Então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos muito felizes, né, com essa parceria, porque realmente os professores, professoras precisam muito, eles querem sair da sala de aula e um minicurso com todos esses temas vai realmente ao encontro daquilo que eles esperam, daquilo que eles desejam. E o pessoal do interior ficou muito contente, porque como é online, né, eles vão ter oportunidade de participar, porque quando as coisas são lá na sede central, eles não têm, às vezes, a participação. Então, eu fico muito feliz e espero que essa parceria se prolongue e venham outros eventos por aí. Obrigada. Muito obrigada, Maria Cláudia. Queria fazer um agradecimento em especial a Cássia Bittens, que foi quem possibilitou essa ponte que me fez chegar até a Maria Cláudia. Então, Cássia, também queria passar a palavra a você, porque são por meio dessas pontes que a gente vai encontrando pessoas especiais e conseguindo fazer chegar a literatura a um maior número de pessoas. Então, por favor, Cássia. Então, queria dar boa noite a todo mundo, muito obrigada aí pelas palavras generosas, professora Diana, professora Maria Cláudia, e vamos começar, né? O que eu tenho é só agradecer e dizer que estou muito feliz de estar aqui, promovendo essas pontes, né? Esses encontros que eles são fundamentais aí no humano, né? Muito obrigada, Cássia. Quero também agradecer muitíssimo a todos os nossos mestrandos e doutorandos que também aceitaram o convite para ministrarem esses minicursos. Nós escolhemos, né, aqui alguns temas que são trabalhados dentro do nosso programa, então estamos sendo representados pelos nossos alunos.
E antes de apresentar as alunas que conduzirão esse mini curso hoje, eu gostaria de passar a palavra ao Ademir para que ele possa explicar a questão da emissão de certificados para vocês. Isso, bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Nós gostaríamos de lembrar que o certificado, né, será emitido até 30 dias e terá direito ao certificado o participante que assinar a lista de presença nos 2 encontros, né? Só gostaria de lembrar o seguinte, né, fiquem atentos na questão do e-mail, para escrever corretamente o nome, inclusive a questão de letra maiúscula e minúscula, porque a gente não retifica certificado e não envia segunda via. Então, tenham todos um bom curso, né? Eu passo agora a palavra para a professora Diana. Ativar o mudo. Muito obrigada, Ademir, por essas informações. Está sendo usado. Deixa eu só aguentar. Pronto, já estamos aqui com o microfone desligado. Então, eu gostaria agora de agradecer especialmente a Estelita Celli, que eu chamo carinhosamente, como todos no programa, de Estel. Então, muito obrigada, Estel, por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria te ter. Para quem não sabe, a Estel está lá nos Estados Unidos, então, olha como essa tecnologia é fantástica, nos permite estar em contato, unindo diversas regiões, não só do país, mas fora dele. Então, muito obrigada, Estel. Passo a palavra para que você também dê boa noite. Está fechado o áudio, Estel. Boa noite, professora Diana. Boa noite, professora Maria Cláudia, Ade, Cássia, Miriam. Para nós é um prazer, professora Diana, compartilhar um pouco do que temos visto no programa de mestrado e também trocar ideias e aprender com os nossos colegas professores. Nós estamos aqui para um diálogo onde todos saímos mais enriquecidos. Sem dúvida, Estel, esse é um ambiente de troca, de aprendizagem. E também agradeço muito a Miriam Scott, que também não está aqui pertinho, está lá em Manaus. Então, estamos unindo fazendo diversas escalas aqui hoje. E agradecer muito, Miriam, também pela sua disponibilidade, por aceitar de imediato o nosso convite, e tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado. Eu passarei a palavra agora à Miriam e a gente não poderia começar melhor esta parceria e esse conjunto de minicursos, senão por meio de um curso sobre escrita criativa, pensado especialmente para a escrita criativa em sala de aula. Então, eu passo a palavra à Miriam, agradecendo e desejando a todos e todas um excelente minicurso. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de agradecer muitíssimo também o convite. É uma honra estar aqui com vocês todos essa noite e conhecer a professora Maria Cláudia também é um grande prazer. Eu fico muito feliz que eu esteja dentro de uma instituição que se preocupa tanto com compartilhar, né? Porque hoje a gente está aqui não para ensinar, mas para compartilhar e também aprender, receber de volta, como disse a Estel, para um grande diálogo que eu espero que a gente faça bem bonito hoje e quinta-feira. Estel, você já quer começar a compartilhar? Vou começar compartilhando aqui a minha tela, vocês me digam quando já estiver compartilhando, por favor. Começou. Tá. Vocês veem só a tela ou vocês veem as pessoas que eu vejo ao lado aqui na minha galeria também? Estou vendo só a tela. Ela não está inteira. Está só um pedaço. Pronto. Pronto? Muito bem. Se quiser ir para a segunda telinha, pode ser. Então, antes da gente começar a falar sobre escrita criativa em si, a gente trouxe aqui
a citação de uma escritora e que fala muito bem sobre o escrever, que é a francesa Marguerite Duras, e onde ela diz que a escrita é o desconhecido. Antes de escrever, nada sabemos acerca do que vamos escrever, e com toda a lucidez. Então, essa é a nossa proposta de descobrir o que é que a gente pode tirar de dentro de nós e também desses alunos, né? Porque a gente está aqui para conversar sobre essas possibilidades que, de repente, vão se abrir em sala de aula. Esse é o nosso grande objetivo. Pode continuar, Estela. Acho que tem um ponto importante, Miriam, de avisar que fiquem todos à vontade, né? Temos os recursos no Zoom, onde as pessoas podem levantar as mãos, ou mesmo, se quiserem perguntar, abrir o microfone, mandar pelo chat, a gente vai... o objetivo, de fato, é que seja um diálogo. Isso mesmo. Por favor, se sintam à vontade para, inclusive, compartilhar as experiências que vocês já fazem, já têm em sala de aula, que esse feedback é super importante para a gente também. Então, vamos lá, próximo. Aqui a gente trouxe o que seriam essas oficinas de escrita criativa que, nos últimos tempos, a gente tem ouvido tanto falar, e acho que com a pandemia e essa possibilidade de diminuir as distâncias por conta do online, muitas oficinas de escrita criativa foram abertas, né, à distância. Eu, inclusive, participei de muitas ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, e cada uma com as suas especificidades, com uma proposta diferente. Eu acho que não existe um jeito certo, sabe, exato, uma maneira única de se fazer uma oficina. Eu acho que todas as possibilidades são muito bem-vindas. Então, aqui a gente colocou algum conceito para a gente se nortear. Então, seriam grupos formados com a proposta clara e objetiva de discutir o processo de criação de um texto literário, as suas técnicas, dificuldades, suas particularidades, e isso a partir da troca de experiências, da leitura e da discussão, tanto de textos de autores consagrados, como dos próprios participantes da oficina, sempre na tentativa de olhar friamente para um texto e tentar ver, por trás de sua fachada, os andaimes da criação literária. Você quer falar alguma coisinha? Quero. Acho que tem um jeito de nominar esse leitor, né, que são os leitores particulares, e muitas vezes nesse processo da escrita, a gente busca muito um olhar que possa ser um olhar crítico no bom sentido, né, que possa ser uma pessoa que tenha essa visão, e acho que quando a gente fala de uma oficina de escrita criativa, de sala de aula, esse olhar é o olhar do professor. Então, acho que tem um ponto muito importante para a gente, que é qual é o olhar que se pode oferecer, né? Como o professor ser esse leitor particular desses indivíduos que estão participando dessa escrita criativa. E acho que a gente vai enfocar um pouquinho disso, né, Miriam? E aí fica essa pergunta, né, que se é possível a escrita criativa em sala de aula. Então, aqui a gente colocou que para que isso seja possível, faça necessário abrir espaço para a criatividade. E o que é ser criativo? Então, de acordo com Junqueira, ser criativo é ir além das regras, ultrapassar o que já é conhecido e trazer algo novo. A escrita criativa também se enquadra nessas vertentes. A escrita se torna criativa quando é também uma atividade sensorial e, como tal, tudo que o autor vivencia influencia direta ou indiretamente nas palavras e nas imagens ou qualquer outro recurso que utilize para expressar-se textualmente. Então, aqui acho que a gente tem uma preocupação, às vezes, eu, em particular, vendo os meus filhos dentro da escola,
a preocupação com esse futuro de acertar um texto que tem que ter uma regra, que geralmente é a redação, né? Então, às vezes, a escrita criativa ela não se faz possível em sala de aula, porque às vezes falta tempo, né? Outras prioridades são colocadas como disciplinas, e às vezes a preocupação é tanta com a redação, com o Enem, com essa formação de chegar pronto para isso, que a criatividade vai sendo deixada de lado e a gente tenta ensinar fórmulas para os alunos. Eu vejo que, com o passar do tempo, as crianças vão deixando de ter a oportunidade de serem criativas e de soltarem efetivamente a imaginação para se tornarem adolescentes que cumprem regras de texto, né? E aí, depois, para a gente fazer esse caminho de volta, já na vida adulta, geralmente, sair desse automatismo que a gente ganha dentro da escola para desautomatizar e voltar a criar e a pensar como criança, se torna mais difícil. Então, o ideal seria que o espaço da escola não permitisse que a gente perdesse essa imaginação e essa criatividade, essa espontaneidade que a gente vê tão normalmente entre as crianças e que, conforme eles vão crescendo, me parece que a gente os coloca como robôs, né? Essa é a impressão. Eu gosto muito de pensar que o conceito da inovação é juntar um pouco a criatividade com o quebrar regras. E quando a gente fala de ser criativo na escrita, também acrescentar esse olhar que é um olhar não trivial para as coisas, né? É criar em cima do que está sendo visto, é colocar um pouco de arte no olhar e no escrever, e escolher as palavras de uma forma diferente, e que, eventualmente, incorrem coisas que para nós são desconhecidas. Então, deixar que essa experimentação flua de um jeito natural dentro do processo. E aí tem essa questão que, às vezes, até nas oficinas já para adultos acontece essa pergunta, se a gente faz uma oficina de escrita criativa apenas com esse intuito literário, de se tornar um escritor. Então, nesse sentido, as oficinas em sala de aula, elas não precisam focar em desenvolver essa arte exclusivamente literária nos alunos, e sim que eles sejam criativos na produção de seus textos, sejam eles literários ou não. O importante é despertar para expressar suas ideias e suas convicções, fazendo uso da originalidade, embora esse ambiente propicie a descoberta de futuros grandes escritores. E eu, quando participo de oficinas, eu tenho colegas de todas as áreas. Eu já tive colegas médicos, eu já tive colegas jornalistas que não eram escritores literários, eu já tive colegas advogados. Então, eu acho que isso também pode ser aplicado dentro da sala de aula, porque às vezes fica a pergunta, para que eu vou fazer uma oficina de escrita criativa na sala de aula? A gente não está aqui para formar escritor necessariamente, mas, ao contrário, a escrita criativa, justamente por despertar essa imaginação e desautomatizar essas crianças e esses jovens, é para melhorar os textos em geral, né? E isso levantar a gente à reflexão, levá-los à reflexão, levá-los ao pensamento crítico, que hoje a gente percebe a dificuldade que tem, às vezes, as crianças e os jovens de pensarem criticamente, de elaborarem um pensamento, sabe, com começo, com meio e com fim. Me parece que esse distanciamento, principalmente dos livros, da literatura e da leitura, dificulta o processo deles conseguirem se elaborar como pensadores, né? Independentemente se vão se tornar escritores ou não, mas esse pensamento crítico, ele também é possível através da criatividade.
Sem dúvida. Acho que, complementando isso que você está dizendo, Miriam, acho que a gente vive um momento onde o imagético tomou conta do que é o dia a dia de todo mundo, né? Não é só de crianças e adolescentes, acho que todos nós, dentro desse contexto das mídias, estamos muito conectados com a imagem e nos desconectando com este construir a partir do literário, a partir da escrita, narrações, enunciações, e eu acho que é disso que a gente está falando aqui, né? É porque era tão comum, né, Isel, a gente escutar histórias. E hoje, para a gente escutar histórias dentro de casa, é até uma dificuldade, porque cada um está ali com o seu aparelho de celular, né, distraído nas suas próprias narrativas, e que são narrativas muito rasas, às vezes, né, porque você não consegue aprofundar nada, você está ali rolando pelas redes sociais, então é uma quantidade enorme de imagens, como você falou, e que não levam a gente a reflexão nenhuma, né? A gente fica naquele automático de rolar ali e olhar imagem, e nem refletir sobre isso, nem disso resultar uma conversa. Então, até a ausência dessa oralidade, dessa conversa que antigamente era tão fácil, né, dentro da família, dificulta, eu acho que, inclusive, a formação do vocabulário, né, dessas conexões que a gente costumava fazer, com as conversas que surgiam, com os debates que surgiam por conta dessa conversa, de algo que a gente chega em casa e conta de novidades. Então, tudo isso faz falta na hora da gente conseguir narrar algo, né? Então, isso também é algo que a gente precisa parar para pensar. Então, quais seriam esses benefícios da escrita criativa em sala de aula? E aí a gente elegeu alguns pontinhos aqui. Seria esse raciocínio mais articulado, uma vez que é na palavra que o pensamento se realiza completamente, tornar o olhar mais crítico, melhora o foco e a atenção, e o aumento na capacidade de memorizar e fazer registros. Acho que já dá para a gente fazer aqui a pergunta se alguém tem algum comentário, você não acha? Eu acho. Se Eu não estou tiverem, conseguindo ver o chat só aqui. abrir o microfone e fazerem, senão a gente segue adiante. Eu tenho. É o seguinte, eu sou professora de História, né? Na formação, dei aula há muitos anos, depois fui diretora e supervisora. Mas, enquanto supervisora e mesmo diretora, eu pude conviver muito com a questão da literatura escrita na sala de aulas. E realmente quase que eu só trabalhei nas escolas estaduais. Então, aí nesse pontinho, falta um pontinho que eu acho bem importante, é o prazer. Quando os alunos de qualquer idade, tanto os pequenos, lá das séries iniciais, até os do ensino médio, né? Quando eles se envolvem na questão da escrita, da leitura, da discussão, a gente percebe assim que é um prazer enorme que eles sentem nisso, né? E isso é uma coisa assim muito importante, eu acho. Eu achei legal você falar, porque independentemente da disciplina que a gente está vendo dentro da sala de aula, é possível trazer trechos, às vezes literários, que tenha inclusive a ver com o momento em que a gente está passando, ou que tenha a ver com o que os alunos ali daquela idade gostam, porque eu acho que realmente quando eles escutam algo que eles se identificam, o prazer vem e fica tudo mais fácil de fluir, eles se interessarem, seja pela leitura, seja pela escrita. Acho que alguém queria se manifestar. Eu queria fazer um comentário a respeito da fala da professora, porque tem um livro que eu gosto muito, que se chama Literatura em Perigo, que é do Todorov, e que ele, sendo um formalista, estruturalista, ele fala desse prazer, que muitas vezes
e a gente está falando do prazer na escrita, né? Mas ele fala do prazer na leitura, e que eu faço uma analogia e um paralelo, que às vezes a gente se prende à análise, ou a gente se prende à gramática quando a gente está falando da escrita, da correção, de garantir um vernáculo muito correto, mas que a gente tem que, em primeiro lugar, trazer esse prazer, né? Resgatar o prazer na literatura e resgatar o prazer de escrever, né? Então, todo sentido, falar da escrita criativa, trazendo o prazer de escrever. E de ser lido, né? Assim, as duas coisas estão muito juntas. É verdade. Acho que tinha uma pessoa com a mão levantada, né? Vou falar aqui. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. É o seguinte, em relação, eu achei maravilhoso trazer essa questão do prazer, que Maria Cláudia acrescentou. Essa questão da escrita criativa, eu trabalho de outra forma que não a maioria dos professores, que eu sou da área de saúde, mas trabalho muito com programa escolar, e já aconteceu de desenvolver, sobre a escrita, e já aconteceu de desenvolver trabalho de escrita criativa na área de saúde com adolescentes, né? Que era o foco, lá tá trazendo e resgatando esse prazer, eram crianças indicadas porque estavam com problemas psicológicos, né? E uma das coisas que a gente vê é oportunizar na época, né? Esse envolvimento deles com esse instantâneo da fotografia, do celular. Essas fotos eram usadas exatamente para fazer esse trabalho da escrita, da crônica, né? Que você pode estar pegando a foto que aconteceu com eles, algo que viu, e trazendo isso para que, a partir daquela fotografia, eles trouxessem uma crônica em relação àquilo. Então, a gente não afastava ele, né? Acolhia essa tecnologia e, ao mesmo tempo, fomentava a questão da escrita. E aí juntava o prazer, porque era algo que a visão deles estava trazendo, algo que eles viram, que acharam interessante, mostrando que aquilo ali pode ser aprofundado também. Não, isso aí é um ótimo recurso, uma ferramenta muito rica. A gente pensou hoje em falar muito sobre conceitos e essas experiências, e também depois falar sobre que tipos de exercícios podem ser aplicados em sala de aula. E um deles, inclusive, é justamente imagem, seja uma obra de um artista plástico, seja uma fotografia, seja uma imagem de algo que aconteceu durante a semana, uma imagem jornalística, justamente para despertar essa criatividade de narrar cada um com o seu ponto de vista, porque o interessante é isso, a gente olha a mesma coisa e a gente vai perceber que cada um vai escrever algo completamente diferente. Então, isso é super importante. E aí vem justamente a importância do professor, né, que é fundamental. A participação do professor é de suma importância para a internalização do que está sendo mostrado ao aluno. Porém, mais do que ensinar, o professor, durante a proposta de escrita criativa, deve agir como orientador, disposto a escutar e principalmente ponderar os erros, pois eles são fundamentais para o aperfeiçoamento da escrita. E quando a gente estava pesquisando sobre a escrita criativa, em tudo aquilo que eu pesquisei sempre tem essa questão de não se mostrar como alguém que está ali sabendo mais do que quem está experimentando a escrita, ou seja, mais nesse sentido de orientar do que tentar ensinar algo. Porque, normalmente, quando a gente faz esses exercícios de escrita criativa, e que aqui os professores já fazem isso, possivelmente já perceberam o quanto aflora emoção, né? Às vezes, os alunos, dependendo do tipo de dinâmica que é colocado em sala de aula,
eles se tornam extremamente sensíveis. E, de repente, se a gente não acolher, né, com afeto essa demonstração, às vezes que vem num rompante de choro, numa emoção, numa vergonha, a gente perde essa escrita, essa criatividade e essa emoção que ali foi aflorada por conta do exercício. Então, essa sensibilidade que a gente sabe que os professores acabam ganhando com os anos e anos de experiência, o quanto é importante nesse momento de fazer esse tipo de exercício. Sim, e acho que dá para voltar a fazer o link com o prazer, né? Na medida em que a receptividade está aberta, em que esse professor está criando um espaço seguro, está criando um ambiente de laboratório de experimentação, onde o processo é bem-vindo, onde os erros são bem-vindos, onde vai aceitando e acolhendo as formas individuais, né? A formação de cada um desses sujeitos que estão aí se oferecendo. Acho que o espaço de prazer se cria e a gente tem toda a possibilidade de angariar mais alguém que tenha o desejo de escrever, que tenha o estímulo para o exercício, né? E aí a gente veio justamente complementar sobre esse tema da questão da afetividade. Nós, enquanto sujeitos sociais, estabeleceremos sempre algum tipo de relação com o outro. Essa relação será, de algum jeito, permeada por afetos dos mais diversos. E, embora saibamos que, durante a escrita, elaboramos e trabalhamos a palavra, é fato que as emoções que carregamos dentro de cada um de nós estarão presentes no texto. Por isso, o orientador da oficina deve ser sensível aos afetos que surgem durante a proposta de exercício. O orientando precisa se sentir confortável e acolhido para extravasar essas emoções na escrita. Isso ocorre bastante nas primeiras tentativas de desautomatização do texto. O orientador, portanto, deve ter cuidado para não intimidar aquele que demonstra mais as suas emoções. E muitas vezes eu acho que, justamente porque é impossível a gente separar a escrita do que nós somos, né? É algo que está muito interligado. A minha experiência como escritora, inclusive, é muito nesse sentido de, por mais distância que eu tente tomar de mim mesma na hora de escrever determinado personagem ou determinada história, de algum modo, essa história ou essas personagens vão me representar. E eu acho que é isso que faz com que a escrita de cada um de nós seja tão única, né? É quando a gente entende quem nós somos ou quem queremos ser como escritores, nessa busca da própria voz, e é isso que as oficinas tentam proporcionar aos jovens e às crianças, é que elas encontrem dentro delas mesmas as suas vozes narrativas, né? Então, é muito fácil e comum que a gente, nas primeiras tentativas, se aproxime da escrita de alguém que a gente admire, né? A gente começa a ler determinado romance, por exemplo, de algum escritor que a gente admira, e as nossas primeiras tentativas acabam sendo de imitá-lo. E isso está tudo bem, porque o importante é realmente você escoar a sua escrita de algum jeito. Mas com o passar do tempo e com esses exercícios que a gente vai fazendo, de não abandonar a escrita, de estar sempre ali com um caderninho, etc., a gente começa a perceber que a nossa voz vai sendo encontrada e a gente vai se distanciando dessa imitação que acontece num primeiro momento, né? Então, aí por isso que a gente colocou que para encontrar a própria voz como escritor é preciso que o orientando olhe para dentro de si mesmo. Costuma-se escrever sobre algo que já está inscrito em cada um de nós. O que a oficina faz, então, é desafiar o orientando a lutar pela melhor palavra que exprima o que já existe dentro dele.
A faixa etária desse participante da oficina faz toda a diferença. Quando a gente fala dos adolescentes, a gente fala de uma necessidade de pertencimento. E essa necessidade de pertencimento, muitas vezes, faz com que essa voz soe mais como um uníssono, né? Eles querem se parecer. E cada vez que surge uma voz diferenciada, muitas vezes pode ser objeto de bullying, né? O menino que escreve poemas, ou o terror na mão de uma pessoa muito tímida, e é importante que se sintam seguros para expressar essa voz, né? Mesmo quando o movimento é um movimento em bloco, onde a voz é semelhante, tratar de diferenciá-las, né? De apoiar essa diferenciação efetivamente. Super importante, eu até me lembrei de uma atividade que eu fiz com alguns alunos, e é muito interessante porque agora eles estão muito apaixonados por séries, né? E acabou que mais da metade da turma escreveu praticamente a mesma história. E daí a necessidade desse orientador, desse professor, quando traz a oficina de escrita criativa para dentro da sala de aula, trazer, antes de tudo, textos ou imagens ou assuntos que possam colaborar com a imaginação. Porque foi muito interessante que o fato de haver a liberdade, todos eles estavam no mesmo momento. Se não me engano, era aquela Stranger Things, que tinha alguma coisa de terror, tinha alguma coisa de extraterrestres, etc. E todas as produções foram nesse sentido, uma ou outra escapou do tema. E é isso que eu tenho percebido quando eu vou às escolas conversar com os alunos, esse uníssono que você falou, mas num sentido mais negativo, de que talvez esteja faltando o incentivo do contato com outras coisas, com outros assuntos, com mais literatura, com mais textos, para que brote outras ideias, né? Para que eles consigam cada um encontrar essa voz, né? E não produzam as mesmas coisas. Então, foi uma coisa muito interessante que aconteceu numa das minhas visitas pelas escolas aqui em Manaus. Eu até queria saber se alguém gostaria de se manifestar, né? De saber, de trazer alguma referência do que aconteceu. Mariluz, pode falar, querida. Eu não estou vendo. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Agora sim, Mariluz. Então, é muito interessante isso que vocês estão falando, porque eu trabalho, né, com produção textual no ensino médio, e a gente vê muito isso, né, muito essa questão de eles fixarem em alguma referência externa, né? Então, esse ano eu estou tendo muitos alunos fixados na série Euphoria, os alunos principalmente do segundo ano do ensino médio. Então, eles assistem e eles refletem isso nos textos narrativos, especialmente. Mas, mesmo outros textos, como jornalístico, como crônica, até textos publicitários, eles trazem para essa temática que eles estão já ficando mais impregnados dessas referências. Então, assim, é interessante que um grupo que está assistindo junto alguma série ou algum filme, né? Eles acabam sempre tendo uma tendência para ir para essa temática que está sendo tanto assistida e tanto internalizada, né? E aí é muito legal ser este orientador, né? Ter estratégias e sensibilidade enquanto um orientador de produção textual, de escrita criativa, para que esse aluno mantenha esse foco de interesse, porém que ele saiba manejar a sua maneira, né? Ele saiba entrar por outros vieses e ir além do que já está pronto, já está recebido
por alguma série televisiva ou alguma produção de streaming, enfim. É para concordar mesmo com isso que vocês acabaram de colocar, né? Então, e aí eu até ia te perguntar se entre as suas estratégias você consegue apresentar textos para eles, ou você tem que só entrar nesse mundo dos streamings, por exemplo? Olha, eu sempre tento fazer as aberturas através deles mesmos. Então, assim, eu desafio. Olha, isso já está posto. Eu assisti a série também para acompanhar o raciocínio de vocês, né? Então, o que a gente pode fazer além? Porque essa narrativa, essa criação já foi feita pelo diretor, pelo roteirista. O que a gente pode fazer para ir além? Então, eu dificilmente trago alguns textos, textos mesmo, né? Textos, palavras. Normalmente eu trago alguma imagem provocativa que estenda aquilo que esse aluno já estava consolidando de ideia no texto dele, né? Então, a provocação vem mais ou com uma música ou com uma imagem, mas não com texto escrito. Entendi. É porque o que eu percebo que para o jovem, para o adolescente, se você não traz a identificação, você não conquista, né? Eu tenho mais dificuldade de trabalhar a escrita criativa com os mais velhos do que com os mais novos, porque se eles não se identificam, eles rejeitam, né? Que foi o prazer que a Maria Cláudia falou maravilhosamente bem. E eu acho que essa estratégia da imagem que você falou é fantástica, e essa aproximação que você faz de se colocar para assistir uma série que de repente você não assistiria é muito importante, porque eu acho para manter esse diálogo com o jovem, porque senão a gente perde mesmo. Sim, isso é essencial, sabe, Miriam? Porque se nós não estivermos em contato com o que os orientandos estão tendo contato, a gente não vai conseguir captar a sensibilidade, aguçar o imaginário e fazer com que eles escrevam criativamente. Não tem como a gente não dialogar com quem está escrevendo, né? Mariluz, queria te fazer uma pergunta. Você provavelmente, você como professora de produção textual, você deve ter outros parceiros professores que dão literatura, gramática, não sei exatamente como é que é a subdivisão. Como é que é a articulação entre professores? Porque eu entendo que os estímulos que você está usando para a produção textual são estímulos visuais e intersemióticos, né? Música, sim. Mas vocês têm uma articulação de forma que você também possa utilizar informações ou conteúdos que estejam sendo tratados em outras aulas para levar para a produção textual? Então, nessa escola especificamente que eu atuo, a gente tem a divisão da língua portuguesa em 3 frentes, né? Então, eu fico com a parte da produção textual e nós temos outras 2 professoras que ficam, uma na literatura e outra na parte de gramática. E, infelizmente, dado o trabalho excessivo, muitas vezes, né, dos outros professores, a gente sabe como é a dinâmica escolar muitas vezes, por mais que a gente tente abrir as articulações entre essas 3 frentes da língua portuguesa, muitas vezes não acaba acontecendo. Então, o que eu já tentei muitas vezes fazer é buscar esse diálogo com essas outras frentes, mas infelizmente eu não consegui tanto. E quem é professor sabe, né? Então, já que esse aqui é o nosso diálogo para professores, eu sei que tem muita gente aqui que sabe exatamente o que é isso de muitas vezes tentar, muitas vezes buscar, ter ideias ótimas, querer aplicá-las, mas infelizmente é difícil o dia a dia da docência, principalmente no ensino regular, né? E então, o que eu faço, né? Qual que é a minha estratégia? Eu acesso o material didático dessas outras frentes e também busco, por vezes,
no material de história ou no material de artes, né? E trago como aberturas narrativas ou aberturas textuais. Mas é claro que é algo que demanda, né? Porque eu poderia fazer isso articuladamente, né, com outros professores, mas eu acabo tentando esse diálogo de maneira mais individual, infelizmente. Eu gostaria muito de ter essa parceria, mas é complicada muitas vezes o dia a dia na docência, apesar de que tem muita gente que quer muito e que está com energia, tanto que está aqui, né? Mas é um pouco difícil mesmo, muitas vezes é um trabalho mais individual. Muito bem. Porque eu acho que a gente esbarra na questão do tempo, né? Eu acho que a quantidade de conteúdo aumentou absurdamente. Assim, se eu paro para pensar na minha quantidade de aulas que eu tinha para que o meu filho tem, hoje em dia, aos quase 12 anos, ele tem o dobro de assunto para dar conta. Então, a mesma dificuldade enfrenta esse professor, que até poderia, né, querer trazer, de repente, dentro da aula de matemática, uma estrofe de um poema, mas ele sabe que são 10 minutos que ele vai perder e ele só tem 40 de aula, né? Então, a gente esbarra o tempo inteiro na questão tempo. E eu acho que toda a problemática que envolve criatividade e imaginação nos dias de hoje, para todos, esbarra no tempo. Nós não temos tempo para fazer as coisas, né? A gente tem que dar conta do muito para 24 horas que não são mais suficientes. Então, sem falar no próprio imediatismo de resultado. A gente hoje só trabalha com a questão do resultado. O resultado é para agora, tudo é para amanhã. E a literatura, sabemos que nós estamos aqui falando sobre ela e gostamos dela, ela é maravilhosa, mas ela é lenta. O processo dela é lento. A mudança que ela faz dentro da gente é lenta, né? Não a gente não consegue ler o livro, dependendo do livro, mas se ele é um livro mais reflexivo, mais denso, a gente não lê o livro em um dia, né? A gente vai passar ali alguns dias, e depois desses alguns dias de leitura, existe todo um processo de ruminação desse livro, dessa literatura, para então nós tentarmos nos modificar enquanto seres humanos. E eu acrescentaria... tempo todo muda, né? Aliás, a gente não tem esse tempo hoje em dia, isso é muito difícil. Eu acrescentaria, Miriam, você está dizendo dos dias que a gente leva para ler um livro, mesmo em uma sentada, né, que a gente não termine o livro, a gente tem tantos estímulos acontecendo simultaneamente que a capacidade de concentração para a leitura de todo mundo acaba diminuindo muito. Então, abandonar o celular, abandonar essas mídias e se concentrar puramente no livro, em ler X páginas, muitas vezes, e principalmente para os jovens, é muito difícil. Então, até porque eles são multitarefas, eles veem uma série mexendo no celular, jogando, eles ouvem música ao mesmo tempo que fazem o dever, enfim, eles vão sempre duplicando atividades, né? Assim, o estímulo cerebral acaba sendo altíssimo sempre. Isso, bom, eu mesma, hoje em dia, tenho que colocar o meu celular no foco, né? Para que eu esteja de corpo inteiro na leitura, porque as chamadas são, né, intermináveis, as redes sociais com os avisos são intermináveis, e se a gente não realmente não focar e não se interessar em parar para fazer isso, infelizmente a gente perde esse momento e a leitura fica fragmentada. O problema é que hoje está tudo muito fragmentado, né? Eu entendo que, vendo aqui dentro da minha casa, exatamente isso que você falou.
O Daniel, ele faz a tarefa com o TV e às vezes o som ligado. Então, eu fico, como que está isso daí, né, dentro da mente dele? E eu acho que os professores, nesse sentido, vão ter que se readequar também para essa escrita criativa que a gente está aqui falando, para trazê-los, né, para esse mundo que, enfim, não acho que a gente precisa totalmente estar no mundo deles, a gente pode trazê-los um pouquinho para o nosso, acho que dá para fazer um equilíbrio, embora não seja muito fácil, a gente ouviu aí a Marilu. Mas então, continuando nos nossos slides, falando sobre todas essas coisas que acontecem no mundo, a escrita criativa também ela é sobre erros. Aliás, eu acho que ela é até mais sobre erros do que sobre acertos, porque escrever depende mais da deformação, da investida nos próprios erros e desvios na busca de sua singularidade como escritor, do que da formação e padronizações para adornar ou enfeitar a escrita. Por isso, para o professor de oficinas de escrita criativa Raimundo Carreiro, não há inspiração, e sim impulso. Os que se dizem inspirados esperam pela chegada de musas, enquanto o escritor impulsionado escreve porque estuda, lê e, principalmente, reescreve até sentir que o texto está satisfatório. Quer falar um pouquinho? Até porque, dependendo das musas, né, a musa da rememoração, por exemplo, traz pedaços, né, traz fragmentos, traz restos. Então, acho que esse exercício constante e tratar de atrair esses jovens para um espaço de prazer, para um espaço de reencontro consigo, muitas vezes, na escrita, acho que faz toda a diferença, sendo esse escritor impulsionado. É também disciplina, é também sistematização, é também garantir, sentar-se e dedicar tempo para a escrita, né, Miriam? Você, como escritora, pode contar a sua experiência como é escrever um livro, né? Quanto tempo toma, quanto de disciplina toma? Eu acho que isso é uma pergunta muito comum nas escolas dos mais velhos, como é o processo de escrita, né? E eu vejo que existe essa pressa e, às vezes, um olhar meio assim caído quando eu digo, olha, meu último romance eu passei 3 anos escrevendo, e assim fica, nossa! Mas ninguém começa escrevendo um romance, né? E é para isso que a gente treina a escrita e faz com que esses alunos possam ter mais contato com a sua escrita menor, né? Não precisa já sair escrevendo 200 páginas. Então, uma crônica, um mini conto, né? Um diálogo. Formar diálogos hoje em dia é muito difícil se a gente parar para pensar. Escrever diálogos é dificílimo, né? Então, até porque está tudo diminuindo, né? A gente está cheio de siglas, a gente está cheio de emojis. Eu acho que hoje escrever sem aqueles emotions todos é até mais difícil, porque eles facilitaram muito a nossa vida até no que a gente está sentindo, né? A gente achou um jeito de, com cada carinha daquela, transparecer uma sensação que antes a gente tinha que descrever. Eu acho que é por isso que hoje, para eles, está tão difícil narrar. É porque está tudo pronto, né? Então, assim, nem a mensagem que ele vai enviar para o colega, para a mãe, para a namorada, precisa de muito texto, né? Uma carinha resolve, um coração resolve, um foguinho resolve. E aí a gente perde a capacidade de narrar, né? A gente vai ficando sem ideias. E, por outro lado, chegando nesse slide da redação versus escrita criativa, eles precisam aprender a escrever redação para tirar determinada nota e entrar dentro de uma universidade. Então,
a gente perde duas vezes. O mundo em si não está colaborando, né, com a escrita, digamos assim, com esse tempo que se precisa para se dedicar à escrita. Por outro, a gente também tem a questão de a escola cumprir o seu dever, de que é fazer com que esse aluno chegue àquele objetivo que os pais esperam, que é entrar dentro de uma universidade. E para isso existe um roteiro a ser cumprido. Ele precisa aprender isso, aquilo, né? E entre esses aprendizados está a redação, que acaba tomando conta, né, do tempo que se podia ter para uma escrita de outras coisas, de textos sem essa função de passar no vestibular, ou passar no Enem, ou em qualquer processo seletivo que seja. Então, eu entendo a Mari Luiz quando ela diz a dificuldade que ela sente, né, de conseguir atrair esses alunos e de fazer o trabalho dela dentro da escola e de ter a colaboração dos outros colegas professores. É porque a gente esbarra na questão não temos tempo, né? E aí tudo é prioridade. E a escrita e a leitura vão sendo deixadas para trás. Eu queria deixar aberto um pouquinho para alguém se manifestar antes da gente entrar nessa parte. Posso falar um pouquinho, então? Claro, por favor, professora. Por favor, Olha, professora. Eu estava ouvindo vocês, né? E pensando nos professores e professoras que lecionam atualmente em São Paulo, na rede estadual. Eles perderam o lugar da criatividade. A base nacional comum curricular, que já é bem problemática, principalmente para o ensino médio, ainda foi compactada aqui nos documentos oficiais do governo. Então, além da quantidade de conteúdos que o professor tem que cobrir, da quantidade de exercícios, né, que também ele tem que passar para os alunos, para os estudantes, tem a questão dele ter perdido a criatividade. Ele está perdendo o espaço de ser autor da aula, né? Autor da escrita. E isso, eu acho que é uma coisa está acontecendo, é bastante grave, né? Agora, vocês imaginam no nível ainda dos estudantes, como é que isso vai impactar, né, na sala de aula e nos estudantes. É muito triste. Então, porque aí eles têm que cumprir essa meta, né, professora? E aí Isso. eles ficam ali, digamos que dentro de uma caixinha, né? Isso Sem mesmo. poder crescer muito como professores, sem poder realmente colocar o seu melhor, às vezes, para fora. A intenção, às vezes, é fantástica, mas o tempo não colabora, às vezes, esse cumprimento do que tem que fazer não colabora, porque aí... Um dia desses eu estava conversando, acho que ano passado, em alguma das minhas disciplinas, sobre essa questão dos livros virem com um roteiro, mais ou menos, para os professores seguirem. E aí a gente estava justamente falando sobre se isso era bom, se isso era ruim. E aí eu falei que depende de onde esse professor está. Porque, por exemplo, quando eu ouço os professores das redes de São Paulo, por exemplo, eu vejo que os professores estão mais bem preparados. Quando eu vejo e ouço os professores, por exemplo, do interior muito pequeno daqui do Amazonas, em que ele só tem esse material didático para ensinar, aí eu vejo que eles precisam desse roteiro. Porque sem esse roteiro eles nem sabem para onde ir, porque não existe curso preparatório, não existe essa... É diferente, assim, os discursos são diferentes digamos, o que o professor sabe, o conteúdo do professor está muito inferior
ao Sudeste, muitas vezes, né? Então, eu vejo que, às vezes, esse roteiro, por mais que ele injete, em alguns casos, ele é importante. E aí, eu acho que, de repente, eu não sei, eu vou lhe perguntar, pela sua experiência, é possível que a diretoria, nesse caso, seja a parte que é maleável e que equilibra isso e que dá abertura ao professor e diz assim, olha, você tem esse roteiro, mas você não precisa seguir tanto. Ou a diretoria tem que dizer, não, você vai ter que seguir exatamente o que está aqui. Isso é uma dúvida que eu fico mesmo. Não, em São Paulo não tem essa possibilidade, porque eles têm um tempo, né, para desenvolver o conteúdo, e aí a própria diretoria de ensino, quer dizer, a Secretaria da Educação, envia a avaliação. E a avaliação é feita, a avaliação é pensada, né, lá no topo, vamos dizer, né, pelos especialistas, como se o professor tivesse cumprido realmente aquele conteúdo. Então, o próprio professor não consegue desenvolver, né, e ele está preocupado em cumprir desenvolver o conteúdo para que o aluno não se saia mal na avaliação que vem da secretaria. Então, aqui é um conjunto de amarras, né, para o professor. Essa questão do livro, eu sei que é necessária, orientação, etc., mas eu acho que quanto mais você dá vamos dizer, a forma, menos você consegue até do próprio professor, né? A criação de material pedagógico, didático pedagógico, é uma coisa que realmente faz o professor crescer e o estudante também, porque ele pode ser feito em conjunto, né, com os estudantes, mas para isso é preciso tempo, porque como vocês disseram bem aí, é preciso tempo, né? Você não vai fazer uma discussão em uma aula, você não vai ler um texto em uma aula, você não vai passar um vídeo então, e não tem esse tempo, né? E isso é muito ruim. Professora, concordo plenamente quando a gente vê a realidade do número de alunos por sala, da quantidade de trabalho que os professores levam para casa, da necessidade de trabalhar em vários locais para conseguirem chegar a uma remuneração que seja adequada. A gente cai nesse impasse. E acho que essa sua fala, né, de perder o espaço da criatividade, de perder o espaço da escrita, a pergunta que a gente se faz é: como é que eu posso falar de um processo de escrita criativa se eu, como professora, não escrevo criativamente? Como eu estudei, tive a honra e a felicidade de estudar com o professor Humberto Maturana, e ele sempre dizia: conhecer é diferente de experimentar. Por mais que a gente estude técnicas de escrita criativa, por mais que a gente conheça modelos, que a gente tenha dentro do nosso hall um monte de exercícios para oferecer, sem escrever, a gente não consegue viver os dilemas, a gente não consegue entender para poder, inclusive, orientar e apoiar esses estudantes no processo da escrita. É isso mesmo, Estela. É isso mesmo. Aí a gente fica parando para pensar se a escrita criativa também tinha que acontecer as oficinas para os professores. Com certeza. Para liberar as tensões, para colocar as emoções para fora, né? Para não ter medo dessa escrita, porque é uma escrita que às vezes faz com que a gente chegue a assuntos que a gente colocou ali embaixo do tapete, e a gente tem medo de ter contato, porque a escrita criativa ela provoca muita coisa, ela é extremamente provocativa. Então, ao mesmo tempo que ela desperta na gente essa criatividade, essa imaginação, também dói, né? Escrever dói muito. Sim. E às vezes é preciso até que a gente se afaste do texto, se afaste um pouco daquela escrita, tome um pouco de ar para voltar para ela. Realmente
é um exercício de autoconhecimento. Eu diria que é quase tão eficaz quanto o divã, né? Então, e uma das coisas que eu acho que é possível, tanto para professores quanto para alunos, é o diário. Eu acho que, por exemplo, fazer diários é algo que pode ser feito em casa, né, no seu momento ali de quietude, de um pouco mais de silêncio antes de dormir, para elaborar esse dia que passou. E tanto aluno quanto professor podem trocar, de repente, essas experiências. Como está sendo a escrita de um diário, né? Como está sendo escrever sobre o seu dia? E isso eu acho que, de repente, é uma atividade compartilhada e que não toma o tempo da aula, né? Assim, se a gente parar para pensar, porque é algo que cada um vai fazer na sua casa, né? No seu momento. Mas é possível travar ali um diálogo com eles no dia seguinte ou na semana seguinte sobre como foi essa experiência de contar o seu dia, né? Às vezes a gente nem conta o dia, às vezes a gente pode escrever um poema que representa aquele dia, né? Então, eu acho que, de repente, a escrita do diário possa ser algo que faz bem para os dois, né? Ótimo isso. Verdade. Estel, tem um... E acho que esse diário, ele pode ser criativo, pode ser um diário onde você opte por toda segunda-feira eu vou escrever na terceira pessoa, como se outra pessoa tivesse vivido essa experiência. Toda terça-feira eu vou anotar só fragmentos, toda quarta-feira eu tenho que falar no presente como se eu estivesse vivendo aquela situação naquele momento. Enfim, existem estratégias aí ou possibilidades onde você pode abrir a sua percepção e se soltar nessa escrita, colocar 2 narradores, enfim. Dá para fazer e ganhar até um tempo, né, Estel? Porque a gente o tempo inteiro aqui só falou sobre a falta de tempo, né? Então, de repente, esse exercício ganha seu tempo de não ter que dar aqueles minutos para a pessoa escrever, né? Ela já vem com algo escrito, então é só discussão sobre essa reflexão e trazer até trechos de livros que sejam diários, por exemplo, para que tenha esse contato, né? Tinha alguém no chat? Não sei se alguém falou. Não, é só... Sigo para a próxima? Pode. Quer que eu... Você quer ler, Sérgio? Bom, acho que essa questão da escrita, né, e sempre do inacabamento da escrita, de pensar, isso podia estar melhor, eu podia caminhar um pouco mais, sempre existirá. Então, a gente recolheu alguns trechos do livro da professora Cecília Salles, O Gesto Inacabado, para compartilhar aqui com vocês. Então, o processo também é a obra. Então, se a gente está falando de um diário, e esse diário vai virar um texto posteriormente, essa parte do diário também faz parte da obra, é um conjunto. Então, encontramos experimentação em rascunhos, estudos, croquis, plantas, esboços, roteiros, maquetes, copiões, projetos, ensaios, contatos, enfim, existe uma série de possibilidades, de ferramentas, de experimentações que a gente pode fazer. E aqui ela fala do artista, mas a gente está falando do artista como escritor, seja ele um aluno, um orientando, seja um professor, seja quem for, ele vai levantando hipóteses, ele vai testando essas hipóteses permanentemente. Então, tem alguns pontos que começam já no primeiro rascunho e que permanecem, e outros que vão sendo substituídos, né?
Então, o final pode ser que nada tenha a ver com a maquete inicial, pois o plano não tem nada da experiência que se adquire na medida em que vai se escrevendo a história. Acho que essa foi a primeira frase que a Miriam leu, falando da Marguerite Duras lá em cima, né, que a gente não tem a menor ideia do que vai escrever quando a gente começa a escrever. E é isso mesmo, obviamente tem sempre um plano, uma estrutura, mas os caminhos são caminhos mais tortuosos mesmo. Sim, eu acho que essa preocupação com que obra eu vou escrever, ou com que eu vou escrever, eu acho que de início não há necessidade. Eu acho que a provocação da escrita, seja ela qual for, é que é o importante. Eu acho que quando a gente está nessa fase de iniciar essas oficinas e de resgatar esses alunos para a leitura e para a escrita, o que vier estará bem-vindo, né? Deixar com que eles jorrem no papel o que tiverem assim, o que vier, sem uma proposta assim, sabe, de um plano, porque eu hoje trabalho com esses planos, realmente. Eu tenho um caderno, isso eu diria que é fantástico de se falar para os alunos. Tenho cadernos, tenho papel à mão, porque às vezes esse movimento da mão ele é diferente do computador. Parece que as sensações são diferentes e afloram de forma diferente. O que a gente escreve no computador não é exatamente o que a gente escreveria no papel. Parece estranho, mas é verdade. Então, eu mantenho meus cadernos de pensamentos. Não necessariamente eu escrevo sobre o meu dia, mas o que eu gostaria de escrever enquanto obra. Eu tenho notas, às vezes, no celular, por questões de não estar com o caderno à mão, então eu tenho notas no celular para frases que eu ouço que eu acho interessantes. Eu acho que a escrita criativa também é sobre escuta. Acho que a gente está perdendo a capacidade de escutar o outro. Então, prestar atenção no que está sendo falado. Focar, quando está assistindo aquela série, nas palavras que estão sendo usadas pelas aquelas personagens. Por que aquela personagem usa aquelas palavras? É porque ele é violento? É porque ele é tímido? Porque é impressionante que o vocabulário da gente muda conforme o que nós somos. A gente não escreve igual e nem fala igual a ninguém, porque nossas personalidades são muito diversas. Então, a gente pode, de repente, começar a prestar atenção por que aquela personagem daquele filme fala daquele jeito. Ela usaria essas palavras se ela fosse homem? Ela usaria essas palavras se ela fosse mais velha? E se ela fosse criança? Então, a escrita criativa também é sobre os ouvidos. Eu acho que a gente está tão focado, às vezes, nessa falta de tempo e de absorver o máximo possível, que a gente não está mais entendendo o que a gente está ouvindo, né? Então, trazer isso à tona é muito bom. Né? Uma experimentação corporal, né, Miriam? Acho que você usou uma palavra muito importante, que é prestar atenção. Prestar atenção nos estímulos externos, né? Como esse estímulo visual e imagético tomou muito conta de quem somos hoje, ter um caderno e uma caneta à mão quando se está na rua, olhar as pessoas, olhar as relações, olhar a natureza, olhar o que está acontecendo no entorno. Esse é um excelente exercício, né, para trazer quais são as coisas que chamam a sua atenção. Então, mudar o foco de atenção e começar a ler outros cenários, né, cenários externos, cenários familiares, e trazer todos esses cenários para a escrita. Nossa, é muito importante, porque as pessoas, né, que convivem comigo hoje em dia ficam: você vai anotar o que eu vou falar? Você vai usar em algum livro seu? Mas é exatamente isso. A gente perde um pouco essa capacidade de notar o outro de verdade, né? E eu acho que a escrita me trouxe isso de volta, porque eu não escrevo há tanto tempo assim, né? Então, eu estou aí há 10 anos escrevendo.
Então, eu diria que meu foco de atenção nos últimos 10 anos mudou radicalmente. Cada oficina de escrita criativa que eu fiz me ensinou mais um pouco sobre observar, né? A gente está precisando parar e observar. Às vezes, meu marido me diz, mas você está aí calada, está olhando para o nada, está pensando? Não, estou escutando, estou olhando, estou observando o outro, estou fofocando para mim mesma, sabe? Então, é um olhar fofoqueiro. Então, eu adoro ir para um café e prestar atenção nas pessoas, em como elas se vestem, como elas se portam, como elas seguram a xícara de café, que pedido ela faz, o que será que aquela mulher tão elegante vai pedir? É diferente de uma pessoa, né, que é mais velha, ou que é mais nova, ou que é homem, ou que é mulher. Então, assim, tudo muda, né? E são essas mudanças que a gente precisa voltar a notar. Eu acho que é por aí. Uhum. Tem mais algum comentário? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Acho que não, então seguimos? Podemos seguir. Bom, esse texto também está no livro da professora Cecília Salles. Aqui a gente está falando especificamente de um livro, de um artefato que vai chegar às livrarias, mas a gente pode falar de qualquer texto, né? Dizendo que ele surge como resultado de um longo percurso de dúvidas, ajustes, certezas, acertos e aproximações. Então, é só na medida em que isso surge, né, em que a gente tem a possibilidade de se fazer perguntas, de voltar, de apagar, de revisar, de manter coisas, de entender aproximações, é que a gente vai chegar ao resultado. E o papel do professor é também incentivar isso, também dizer que é um processo, também deixar claro que esse é um processo de amadurecimento. Então, fazer com que os alunos possam aprender a lidar com o transitório, né? Entender que um primeiro texto, eventualmente, não vai sair com a cara que ele gostaria, que tem um momento provisório, que a gente, muitas vezes, tem que enfrentar. Sejam os nossos erros, sejam os nossos fantasmas, dependendo do que a gente está escrevendo, as correções, eventualmente esse próprio leitor a quem a gente confia os textos vai fazer algumas ponderações que a gente vai olhar e que a gente vai dizer, preciso ajustar aqui. Então, isso é importante para o movimento criativo, né? Para a gente conseguir entender que tem todo um processo que vai criando possibilidades, são mundos possíveis, e que, eventualmente, a gente vai escolher um, mas todos eles fazem parte desse processo, né? De levantar a hipótese, de testar essas hipóteses permanentemente, e que às vezes são várias ao mesmo tempo, né? E se eu transformar essa personagem em alguém com característica X ou Y, e a gente vai vivendo com aquilo. Então, convive-se com possíveis obras, criações em permanente processo, as considerações de uma estética presa à noção de perfeição e acabamento enfrentam um texto em permanente revisão, e que a gente vai revisando. É a estética da continuidade que vem dialogar com a estética do objeto estático, guardada pela obra de arte. Então, admite-se, portanto, a impossibilidade de se determinar com nitidez o instante primeiro que desencadeou o processo e o momento de seu ponto final. É um processo contínuo, com regressão e progressão infinitas. Eu acho que a professora Cecília Salles, ela conseguiu ler tão bem o escritor, a escritora, que eu sempre me sinto representada quando eu leio a obra dela, porque é isso. O processo, inclusive, ele é mais importante do que a obra em si.
E eu acho que é isso que, de repente, pode diminuir a ansiedade daqueles que querem escrever ou daqueles que estão nesse aprendizado de escrita. É o processo que importa, porque a obra ela é mesmo inacabada. Ela começa e termina várias vezes, às vezes em outros livros, né? Então, às vezes a pessoa está muito preocupada em quando que eu vou acabar, em quando que eu vou colocar o ponto final. Isso se transfere, inclusive, para o leitor, porque a obra ela continua quando ela chega ao leitor, porque cada leitor vai ler a obra do escritor de uma forma diferente, né? Aquilo que chegou e reverberou para mim é diferente daquilo que vai chegar e reverberar para você. Pontos que eu vou levantar, para você foram indiferentes. Mas o compartilhar é que é importante. Daí que eu sempre acho que antes da gente promover os exercícios de escrita em sala de aula, eu sempre consideraria a possibilidade de trazer textos para a sala de aula, porque escrever é também mais sobre ler do que sobre a escrita em si. E eu acho que essa provocação da criatividade, ela cresce muito com a leitura. Você trazer um texto, por menor que seja, que levante hipóteses, né? E que faça com que esses alunos, cada um fale sobre o seu ponto de vista, já vai ser assim uma explosão de criatividade em sala de aula. E, então, não precisa ser uma obra inteira, um romance inteiro. Às vezes, sabe, uma estrofe de um poema é capaz de transformar o dia daquela sala de aula. Às vezes a gente acha que é pouco, eu vou levar só um poema. Gente, um poema faz assim um estrondo na gente, se for um poema que chegue nas pessoas, né? Então, antes da escrita, eu sempre sou muito a favor de levar um texto, seja ele inclusive música. A Marilu estava aí falando de música, né? Trazer letras de música, composições, inclusive atuais, que conversem com essa juventude. Eu lembro que uma vez eu levei a música O Amarelo. Ai, gente, agora eu esqueci daquele cantor maravilhoso que é do Papo de Segunda, que ele é rapper, gente, esqueci o nome dele. Fugiu totalmente. Mas, assim, todos os alunos adoraram. Se alguém lembrar, escreve no chat para mim, mas eu esqueci o nome dele. E foi muito legal, porque eles não esperavam que eu trouxesse algo que conversasse com a idade deles, né? Eles estavam, sei lá, esperando eu trazer alguma música de MPB. Emicida, obrigada, Juliana, é o Emicida, que eu sou muito fã. E eles adoraram. Então, assim, a gente discutiu a letra da música, o que aquilo representava, e aí, sim, depois nós fizemos um exercício de escrita criativa, mas primeiro a gente conversou sobre o texto, sobre a música, o que aquilo representava para eles, e justamente para evocar ali a emoção, às vezes aquela emoção que está contida, está ali, né, represada. Então, também é sobre isso. Acho que encontrar os artifícios para atraí-los para esse percurso, né? Para atraí-los para o processo, sabendo que é um processo cheio dessas dúvidas, né? Um processo menos de seguranças e certezas, mas um percurso de aprendizado, onde a gente vai se aproximando, a gente vai tateando em algum momento, mesmo tendo clareza de que está inacabado, e muitas vezes até as próprias obras que estão nas livrarias têm a segunda edição revisada, a quinta edição revisada, porque a cada momento que a gente pegar um texto, a gente vai achar que tem a possibilidade de fazer esses ajustes, mas de encontrar o prazer que a professora Maria Cláudia falou nessa escrita, né? Nessa criação aí da escrita. Eu acho que a gente pode deixar já em aberto, porque a gente já está chegando no nosso horário, falta aí um minutinho. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente se ver. Isso. E abrir para o diálogo, para as perguntas, quem quiser, para poder a gente continuar na quinta-feira o restante da nossa apresentação.
Fiquem à vontade. Eu acho que hoje a gente está aquecendo, né? E voltaremos quinta-feira mais aquecidos. Eu vi que as pessoas gostaram bastante dessas reflexões, né? Maria Cláudia também com as contribuições. A ela levantou a mão. Nath. Oi, eu gostaria de falar um pouco, porque assim, vocês falaram, que eu até comentei no chat, de, por exemplo, escrever diário. Isso me fez lembrar um pouco, eu escrevia diário, assim, um pouco mais assim, quando eu era criança, até mais ou menos a minha pré-adolescência, mas eu acho que foi uma pena eu ter parado, assim, porque... Ainda é tempo. Mas dá para voltar, mas assim, porque se a gente for pensar, o diário, vamos dizer assim, eu diria bem entre aspas, hoje em dia, seria o quê? Mais as redes sociais. Assim, mas lógico que não é a mesma coisa, porque tem coisas assim que provavelmente você colocaria num diário, que nas redes sociais você não teria coragem de falar assim para todo mundo, ou pelo menos para quem, vamos dizer assim, está na sua rede, quando vamos dizer assim, você coloca mais fechado, mais privado, só para as pessoas assim que você quer, que você conhece. Porque nas redes sociais a gente dá uma editada, né, Nath? Exatamente, é verdade, a gente dá uma editada mesmo. Mas, assim, isso me faz lembrar bastante da minha infância, sabe, aquela coisa, aqueles diários aí que tinha o cadeado, aí você tinha a chave, aí você trancava, você escondia o diário num canto, a chave no outro. Isso mesmo. Que bom é isso que eu digo, quando a gente fala de escrita, fala de leitura e tal, é quase impossível não haver resgate de memória. Sempre acontece, a gente vai lembrar de leituras que nos marcaram na infância, os grandes livros que marcaram nossa infância, nossa adolescência, esses diários que são tão comuns, eram, né? Hoje não tanto, mas eram tão comuns na nossa vida, e tudo isso pode ser resgatado. Eu tenho resgatado, inclusive, meus livros infantis para ler para os meus filhos, e tem sido uma delícia ler de forma tão diferente da forma que eu lia quando eu era criança, com outra compreensão, né, com a maturidade, rir de coisas que eu não entendia naquela época, e dizer, nossa, eu não entendi, eu não sabia que era disso que estava falando. Então, o bom da escrita criativa, nesse sentido, é que a gente se coloca e se propõe de novo a ler, a escutar e a escrever, é que a gente faz quase que um processo de análise, né? É uma autoanálise que a gente acaba fazendo, não tem jeito. Verdade, com certeza. Mas, assim, eu acho que agora, como eu estou mais adulta e tal, eu acho que agora eu escrevo de um jeito, com certeza vou escrever de um jeito mais leve, mais fluido, porque eu lembro que antes, como era a questão do diário, e o diário tinha poucas páginas, eu procurava limitar, por exemplo, tipo 1, 2 páginas, para poder o diário durar bastante tempo, essas coisas, mas eu lembro bastante, diário realmente ajuda na escrita. Eu lembro que escrevendo diário, quando eu fazia a redação para a escola, eu não tinha tanta dificuldade. Então, porque a gente perde a capacidade de narrar quando se afasta da escrita, seja ela qual for. É impressionante. Verdade. Bom, gente... Parabéns pelo mini curso, já vou encerrando. Obrigada, Nath. E aguardamos você quinta-feira. Estel, Miriam, professora Maria Cláudia, vamos encerrando, agradecendo. Querem dar uma última palavrinha? Eu só tenho a agradecer e esperar que voltem na quinta-feira para a gente conversar mais. Com certeza. Eu também. Parabéns, gente. Foi muito bom, viu? E eu vi o pessoal aí do CPP também, viu, no chat aí, viu? Bom. Obrigada. Gente, então, boa noite a todos. Fica o convite quinta-feira, às 19h30. Estaremos todos aqui. Até logo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Até quinta.
Tchau, até mais.